Conta mais, papai, conta mais. Em uma recente conferência, uma senhora pegou em meu braço assim que eu terminei de falar sobre a enorme necessidade que temos de receber incentivos. Dr. Trent, posso contar-lhe minha história? Perguntou-me. Na verdade, é a história de algo que meu filho fez com minha neta e que ilustra o que o senhor estava ensinando sobre a importância do incentivo nesta palestra. Meu filho tem 2 filhas, uma de 5 e outra de 2 anos. A de 2 é terrível, pode acreditar. Por muitos anos, meu filho convida a mais velha para passear a sós com ele, mas nunca convidou a menor. Há pouco tempo, decidiu levá-la e no primeiro passeio foram tomar café da manhã juntos em um restaurante próximo. Jenny, disse o filho daquela senhora, quero que você saiba quanto eu a amo e quanto você é especial para a mamãe e para mim. Durante 4 anos, oramos para ter você. E agora, aqui está você, crescendo e vai se tornar uma moça maravilhosa. Temos orgulho de você. Assim que disse isso, o pai da menina parou de falar e pegou o garfo para comer, mas nem chegou a colocá-lo na boca. A garotinha pôs a mãozinha sobre as mãos do pai, seus olhos se encontraram e com uma voz macia e suplicante, ela pediu: conta mais, papai, conta mais. Ele abaixou o garfo e continuou falando de como eles a amavam e a apreciavam. Então, quando novamente pegou o garfo, escutou as palavras: conta mais, papai, conta mais. Isso se repetiu por 3 ou 4 vezes. Esse pai não conseguiu comer muito naquela manhã, mas a filha recebeu o alimento emocional de que ela tanto precisava. Porque, na verdade, alguns dias depois, correu para a mãe e disse: eu sou uma filha muito especial, mamãe. Foi o papai quem disse isso para mim. Meu irmão e minha irmã, o valor que tem as palavras amorosas e o valor que tem uma pequena dedicação de alguém que é tão importante para quem quer que seja. A dedicação de um pedacinho do tempo, 1/4 de hora. Como isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que talvez expresse dificuldades, tenha se tornado um problema, tenha se tornado uma pessoa indesejável, alguém de quem se reclama constantemente pelo comportamento, pelas atitudes, pelo jeito de ser. Como essa pessoa pode ser transformada com a dedicação de 1/4 de hora, 15 minutinhos, com algumas palavras de incentivo, com a história que se pode contar a respeito do seu nascimento, do desejo de que aquela pessoa viesse ao mundo, dos primeiros anos da infância, as coisas muito bonitas e agradáveis vividas com aquela pessoa. É que tem gente realmente com um vazio muito grande na alma, com um desejo muito grande de ser preenchido de amor. Sabe aquele solo completamente seco, ressequido, aguardando as águas que podem cair do céu? E quando cai aquela água do céu, como aquele solo se transforma? A terra seca fica encharcada, absorve aquela água tão desejada e se transforma. E faz brotar dela a semente, o fruto, a árvore. Assim também os seres humanos. A
Há muitas pessoas que são como aquele solo, completamente ressequido, desejosas de receber a água do afeto, do amor, do tempo dedicado, da valorização de si. Tem papai e tem mamãe nos ouvindo aí? Há coisas que somente um papai e uma mamãe podem fazer para seus filhos, oferecer a eles. Conta mais, papai. Conta mais, mamãe. Conta mais as histórias da vida do seu filho, da vinda, da geração, do sonho, do nascimento, dos primeiros anos da infância. Conta mais, papai. Conta mais, mamãe. Mesmo que ele já tenha crescido, conta mais, papai. Conta mais, mamãe. Mesmo que ele já seja um adulto, que ela já seja uma adulta, conta mais. Certamente você já escutou que até os 7 anos de idade, os nossos filhos precisam receber os melhores incentivos, as melhores lições, os investimentos mais acertados nas emoções, nos afetos, os abraços, os beijos, as palavras carinhosas, a valorização. Mas não só até os 7, depois também e permanentemente. Uma dedicação, um cuidado, uma atenção, mais do que os objetos e os bens. É que eu sei que muitas vezes nós podemos falhar por uma pequena falta de percepção do que realmente tem valor e a gente confunde as coisas. A gente pode achar que oferecer bens e garantir futuro é a coisa mais certa a fazer, é a segurança. Mas a coisa mais certa a fazer, a segurança que podemos oferecer, segurança futura que podemos oferecer para as pessoas que Deus nos confiou, é justamente dentro delas. A coisa certa a fazer é dentro delas que a gente faz. A segurança é dentro delas que a gente a oferece. Não mais elas sozinhas conseguirão lidar com sua vida, com suas vidas. Elas sozinhas conseguirão construir sua história, construir o seu futuro, adquirir as coisas de que terão necessidade ao longo da vida. Mas elas precisam, eu estou falando das pessoas, os nossos filhos, precisam sobretudo serem construídas interiormente. As garantias que a gente quer de que essas pessoas que a gente ama tenham um bom futuro, a gente dá a elas, edificando-as interiormente com o nosso amor, com o nosso afeto. Isto é essencial. Conta mais, papai. Nossos filhos querem ouvir as histórias. As histórias que a gente viveu com eles, que a nossa família viveu. As histórias dos sonhos que a gente tinha para nós e para eles. É tudo que os nossos filhos mais desejam. Eles se encantam com isto, guardam isto no coração. É o alimento que eles precisam e que lhes alimentará a vida toda. É o sustento da vida deles. A bela história que tivemos juntos. Eu me lembro do grande poeta italiano Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, e quem puder, leia. Ele diz que quando morreu alguém muito importante, no último instante de vida, invocou Nossa Senhora e derramou uma lágrima de arrependimento. Isso é Dante Alighieri falando sobre Buonconte. Quando morre Buonconte, no último instante de vida, invoca Nossa Senhora, derrama uma lágrima de arrependimento. Aí o anjo pega aquela lágrima, leva para o céu, e naquela hora, o demônio que por tão pouco via ser-lhe arrancada a presa
Então grita: ó tu do céu, por que me privastes? Levas contigo desta terra, ou melhor, levas contigo deste a parte eterna, por uma lagrimazinha que me tira? Mas não era só uma lagrimazinha, era um arrependimento. Buonconte certamente iria para o inferno, mas uma lágrima de arrependimento do que não viveu, do que não fez de correto, do que deixou de fazer certo. Uma lágrima de arrependimento no final da vida foi levada pelo anjo, e a sua alma não se foi ao inferno. É maravilhoso a Divina Comédia. Quando puder, leia. O que a gente tira daqui? Por uma lagrimazinha. É chamada arrependimento. A gente se salva e salva os outros. Quantas coisas a gente deixou de fazer pelas pessoas tão importantes na nossa vida? Eu já colhi no meu ombro, na minha face, na minha roupa, lágrimas de arrependimento de pais e mães por erros que cometeram na criação dos filhos e que por isso os filhos se perderam. E esses pais só mais tarde, quando eles também descobriram a Deus, se encontraram com Deus, frequentando a igreja, participando da vida da igreja, é que perceberam que os filhos se perderam, porque eles também não ofereceram para o filho, para os filhos, o bom caminho. E eu escutei algo muito grave de um pai, na casa dos seus quase 60 anos, dizer assim: o que o meu filho, o que a minha filha hoje está vivendo, e é algo muito grave, um desvio completo. Ele dizia para mim: é por culpa minha. Você imagine o que é escutar um pai de quase 60 anos, sabendo que um filho e uma filha, os dois, estão vivendo algo terrível na vida, e ele reconhecer: é por culpa minha. Nenhum pai deseja e merece chegar a esta constatação, e nenhum filho merece, nem precisa experimentar coisas terríveis na vida, porque não foram ajudados o suficientemente bem pelos seus pais, porque não foram educados, orientados e, sobretudo, amados, porque não passaram o tempo necessário para eles, filhos, ao lado do pai e da mãe. A gente está no jogo, não tá? Se a gente está no jogo, ainda dá tempo de marcar os gols que nos salvarão. Marque os gols. Vamos ganhar o jogo.